Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Empreendedores da Liga. E eu, mais uma vez, estou aqui feliz de ter um convidado tão especial. Estávamos aqui, como é de praxe, fazendo podcast antes do podcast e eu já aprendi um tantão de coisa que eu espero que vocês também tenham a oportunidade de acompanhar a gente aí ao longo de todo esse podcast e aprender também. O meu convidado de hoje é um cara com uma bagagem assim que, olha, é impressionante. Só de olhar a quantidade de instituição de ensino que ele estudou já arrepia. E ele vai contar um pouco aqui para nós. Eu vou falar aqui da história dele. Ele é cofundador da R2Bus, empresa de tecnologia especializada em autenticidade, identificação e rastreabilidade, e cofundador da QR Cattle, empresa de identificação de gado pela biometria sem contato do focinho. Isso eu nunca tinha ouvido falar. Está aqui conosco hoje. Eu agradeço a presença, Paulo Bittaro. Obrigado por ter aceitado nosso convite, estar aqui hoje e falar de tanta coisa, de tanta bagagem que você tem para contribuir para esse público que é do podcast Empreendedores da Liga. Tá, bom dia. Obrigado, Luciano. Prazer estar aqui e vamos para cima, cara. O que você mandar aqui hoje, eu me sinto à vontade de conversar e que eu puder compartilhar. Paulo, esse o objetivo. Maravilha. Ô Paulo, eu queria te pedir para contar um pouquinho, antes da gente já entrar aqui, né, o episódio de hoje, né, empreendedorismo após os 40, né, empreender após os 40. Antes de falar disso, cara, eu fiquei impressionado. Você estudou, hein? Então, eu acho que essa é a única alternativa que eu tinha. Então, assim, eu não vim de uma família com recursos e tal, então eu tinha na educação a única base para poder me formar e conseguir as coisas. Então, obviamente, eu agradeço todo mundo que cruzou meu caminho e investiu em mim. Então, assim, eu sou muito grato a isso. Só que eu não tinha alternativa. E eu sempre fui um curioso. Então eu juntei a minha curiosidade com o estudo. Aí, como é que um administrador de empresas vai cair dentro da tecnologia? Então, foi graças à educação e que me fez enxergar quais são as possibilidades que existem no mundo. E aí vem a famosa frase: quanto mais eu sei, menos eu conheço. E a partir daí segue o ritmo. Mas eu tive eu tive uma formação bem eclética. Então, eu me permiti desafiar. Depois, já na reta final da formação, eu já tinha 2 filhos. Tá. E eu fazia um MBA e uma pós-graduação ao mesmo tempo. Deixa eu fazer aqui uma leitura para você que está assistindo a gente aí, ficou curioso, para você entender do que nós estamos falando. Então, as passagens, as instituições que o Paulo passou estudando aqui: São Judas Tadeu, USP, ESPM, FECAP e FGV. Estamos falando aqui de algumas das maiores instituições de ensino do país, Paulo. Eu tive essa oportunidade e também, depois de um tempo, eu realizei alguns sonhos. Quero fazer um curso em Stanford e um curso na Universidade de São Francisco, que é onde é a nossa Disney da tecnologia, né? Sim, sim. Você quer falar um pouquinho para nós, Paulo, de que você fez em cada uma dessas instituições? Que curso que você estudou? Vamos lá. A administração de empresas foi meu primeiro panorama. Na verdade, o que aconteceu? Eu ia fazer engenharia química. Só que quando eu estava para começar a fazer meu curso, meu pai ficou desempregado. E foi a época que tinha exército, toda aquela parte que o moleque tem 18 anos, ele começa a descobrir as coisas que tem no mundo. Então, eu fui para administração, depois eu fui convidado, eu trabalhei em cervejaria, o único emprego que eu tive antes de empreender, por 18 anos, e foi engraçado, né, que eu estava na cervejaria, eu passei por um monte de área, comecei de office boy. Então, imagina um carinha... e tinha que usar gravata, cara. Não é office boy largado, era gravata, com pasta embaixo do braço. Tinha dia que eu terminava assado, tem que falar essa, porque não pensa que era só ar-condicionado, então andava pra caramba. Assado da pastinha debaixo do braço ali, embaixo e nas pernas também. Então, assim, aí eu fui convidado para entrar na área de comércio exterior, na parte de importação. E não só com isso, veio um curso de inglês. Então eu tinha um professor 3 vezes por semana dentro de uma sala eu era o cara mais novo da sala, porque eu tinha esse perfil de ser um pouquinho mais maluco, né, arrojado. Chama arrojado hoje, mas na época era maluco. E onde você tinha as pessoas de nível já gerencial e diretoria, tava eu lá no meio de assistente de importação no curso de inglês. E eu sabia que aquilo era a porta para mim. Sim. Então a porta abriu
vai. Vai, mas vai com força, entendeu? Então eu fui pra lá, operei 8 anos. Eu comecei trabalhando com alfândega, daqui a pouco eu tava na área de negociação internacional. Então, pra mim era o máximo, né, cara? E quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo em 94, todo mundo ligava, dava os parabéns. Era uma loucura aquilo. Mas o mais legal eram as coisas que eu tinha na cabeça. Como mexer no... Assim, a gente mexia com coisas grandes. Uhum. Imagina um navio com 60 mil toneladas de malte para fazer cerveja. E você encontrar alternativas para não pagar a sobreestadia do navio. Então, eu com 23 anos eu fazia isso, cara. Eu não Paulo, era conformado. Desculpa te interromper, mas sobre a estadia do navio, quem tá olhando para nós aqui e não sabe o que é um porto-aduaneiro e tal... Beleza, bem questionado. A sobreestadia de um navio é o seguinte: existe um processo em que você tem que descarregar um navio que você contratou 60 mil toneladas em X horas. E chama prancha, né? O que eles chamam de prancha para desembarcar. Se chover, não conta o tempo. Mas se não chover e você não atracar o navio, que tem um documento que chama Notice of Readiness, ou seja, carta de prontidão, o capitão fala: eu estou disponível, você não atraca porque você não quer. E aí tem um reloginho que é uma briga contra o relógio. Então a tua eficiência está em aportar um navio, né? Eu vou fazer a ancoragem dele e descarregar. Até que eu, conversando com alguns caras, descobri que existiam barcaças e eu podia fazer desembaraço sob água. Eu nacionalizava a mercadoria em barcaças, lá um pouco afastado, não no porto, totalmente legal, acompanhado pela Receita Federal, e depois eu tinha calma para pegar e fazer esse processo, era muito mais econômico. E aí foi, cara. Teve negócio de transporte de caminhão terrestre que eu fiz por internacional com cabotagem. Cabotagem é todo aquele navio que anda dentro das 200 milhas náuticas ali, quem tem direito. Então, foi por aí. E o comércio exterior me ajudou a ver muito. De lá, eu fui pro... Já dando continuidade, eu fui no planejamento estratégico. Aí houve a fusão com Brahma, Ambev e tudo, e eu continuei lá a companhia de 86 a 2005. Então, pra você ter uma ideia, nesse processo de formação eu acabei indo para SPM para fazer um MBA já para formação gerencial. Acho que os caras achavam que eu tinha algum potencial a investir. E eu tinha um desejo de estudar na USP. Pô, moleque, da moca, tal, não sei o que, né? Então, vamos lá. Aí o que eu fiz? Eu me inscrevi na cara dura. Me inscrevi, passo por um processo de seleção e fui aprovado. Nessa, o meu gerente na época, que era o Marcos Pessoa, ele falou pra mim: ó, eu vou pagar metade do seu curso. Na física. Por isso que eu falei gratidão das pessoas. Eu fiz esse curso em paralelo ao MBA da companhia, que ele me indicou, e eu passei por um processo de seleção. Acredito que na época eram 80 pessoas a serem selecionadas, 19 passaram. E eu tava lá no meio e tal. Não, assim, tô falando simples assim, mas na época a gente é tudo novo pra gente, né? As experiências. Todas as experiências que a gente tem, a gente ainda não tá preparado pra ver. E eu não tinha esse mundo, né? Meu mundo era meu quarteirão. Não é que nem hoje, que teu mundo tá na tua mão. Sim. Aí beleza, saí disso, fui pro curso de formação de segurança empresarial. Que isso me deu uma base completa de fazer prevenções de riscos, toda aquela parte que evita que uma empresa vai entendendo que eu tô compondo um negócio que vai bater no empreendedorismo de alguma coisa lá na frente, né? Aí beleza, depois eu fiz isso da USP, SPM, e na GV o que acontece? Foi uma coisa engraçada o processo de seleção, que era de Business Intelligence. Isso se fala hoje, BI, mas imagina que em 2005 eu tava lá. Isso foi 2005 ou 2007. A Mayra, que era a coordenadora do curso, eu não esqueço mais o nome dela, né? E ela virou pra mim e fez assim: olha, qual a tua expectativa do curso? Eu falei: nenhuma. Ela: como assim nenhuma? Eu falei: eu só quero saber quem vai estar na classe que você vai selecionar, para saber se eu vou poder interagir com a turma e aprender alguma coisa, porque não tá na aula o segredo, tá como a gente vai desdobrar o que a gente tá falando aqui, né? Ela falou: você não precisa falar mais nada, vai lá tá aprovada. Boa. Aí entrei e tal, e no primeiro dia de aula ela me deixou por último para apresentar.
E ela falou, você podia repetir o que você falou no teu processo de seleção? Aí virou resenha e foi um dos melhores cursos que eu fiz. Porque é o seguinte, eu aprendi que antes de falar de banco de dados e composição de informações que você precisa, existe essa parte humana ainda, que a IA nunca vai tirar. Nunca vai tirar. Acho que a tendência é aumentar, né? A tendência, eu acho que a tecnologia ela tá chegando e vai cada vez mais transformar as pessoas, a nossa sociedade tão difícil, nessa pessoa que é mais humana mesmo, né? A gente tem a chance de viver a humanidade, que é algo que a gente talvez perdeu um pouquinho aí no meio do caminho, mas eu acho que é isso. Eu vejo, assim, quando eu olho sobretudo para minhas filhas, né? Existe um desejo delas de estar presencial com os amigos, sabe, essa coisa da tela, ela tá se perdendo, né? Isso é uma boa notícia, porque é o seguinte, eu vou te dar um exemplo que é engraçado, né? A gente que viaja bastante pelo negócio. Sim. E acontece o seguinte, eu via o seguinte, como é que era o andar de avião e desembarcar de um avião antes da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia. Antes da pandemia era um estouro de boi. O avião descia, batia, sai todo mundo correndo. Beleza. Aí veio a pandemia. Fileira 1 a 5, fileira 5 a 10. E que delícia, né? Não, eu sinto falta. E toda vez que eu vou fazer a pesquisa de satisfação, eu escrevo, por favor, volte com desembarque fileira. E a pandemia trouxe o novo normal. Qual que é o novo normal? Nós fomos promovidos de bois para búfalos. Agora batem no cinto e vão se pegando, cara. Eu não entendo isso. Eu dou risada. Eu fico sentado, eu vou na janelinha. Então eu sou o terceiro a sair da fila. Então eu fico olhando assim. Isso também, às vezes eu faço deslocamento rodoviário entre uma cidade e outra. Por exemplo, quando eu vou a Porto Alegre e subo a Criciúma, eu pego um ônibus. Eu vou deitadão, trabalhando ali, tranquilo. Cara, o ônibus parou, mesma coisa. Comando de búfalo. Cara, pra quê, cara? Não, essa coisa que você trouxe aqui do protocolo de desembarque durante a pandemia, cara, aquilo a gente podia ter... Tanta coisa que a pandemia deixou, né? Tipo o trabalho remoto, o home office. O desembarque a pandemia deveria ter deixado também, cara. É impossível que tenha alguém que usou serviço aéreo naquele período e não gosta daquilo. A pessoa esqueceu. A gente podia adotar aquilo mesmo. Vou esperar a minha vez, cara. É um protocolo. Então, por isso eu tô te falando, isso tudo eu tô trazendo ainda em torno da formação educacional. Depois, o que eu fui fazer? Tem uma coisa que isso aí já tô falando, já trazendo para 2012. Imagina que eu tava chegando, já tá chegando meus 40, já tinha uns 41 na época. Eu falei, preciso estudar, fazer um curso. Onde eu quero? Porra, Stanford, cara, era um sonho. Então, em 2012 eu acabei indo para lá, representando um cliente, para fazer uma imersão. E eu não sabia que essa imersão ia mudar o meu roteiro todo. Eu falei, eu tô no lugar errado, conversando com as pessoas erradas. Porque com todo mundo que eu interagi, eu acabei vendo que, porra, cara, não é assim tão distante. Eu não tô errado no que eu tô pensando. Tem alguma coisa estranha nisso aqui. Acho que o lugar que eu tô que não tá certo. Bom, fiz o curso de teoria de jogos, que são modelos matemáticos que mexem com combinações econômicas, tal, que você vai modelando, e isso para uma capacidade negocial hoje é importante. Sem dúvida. Você monta, quais são os cenários que eu tenho? Quem são os concorrentes? Quantas possibilidades e variáveis eu tenho? Quais são os tipos de respostas que podem acontecer? E o que eu posso intervir em cada uma delas para alcançar meu resultado desejado? Isso é um conceito de lógica, e lógica vira um algoritmo, e agora é IA. Então, assim, isso é chique. Aí depois, um curso que me chamou a atenção foi o da Universidade de São Francisco, que aí tirou-se um pouco do racional e lógico e levou para o lado exposição. Primeira coisa do curso era fazer um pitch. Você tinha que criar um negócio, um produto lá, e 5 minutos lá se virando explicando. Em inglês. Imagina. Beleza, vai lá, explica tal, não sei o que. O cara fala, mas sobre isso aqui. Falei, não tinha me preparado para as perguntas, mas vambora. Cara, na boa, aquilo para mim foi uma mudança de chave. Porque eu falei o seguinte, caramba, é isso que tem que fazer? Eu tantas vezes na vida eu coloquei tanta barreira e de repente não era isso.
É uma coisa simples. Deixa eu falar, vamos parar nesse simples, deixa eu falar com você que está assistindo a gente aqui, porque o Paulo trouxe, nesses minutos que a gente está aqui de podcast, tanto conteúdo, mas tem alguns pontos que eu preciso enfatizar para você que quer empreender, que empreende, que está com dificuldade, que está na dúvida se vai empreender. Tem um ponto aqui que ele trouxe que eu preciso falar para você. A porta abriu, vai. Você tem que ir, oportunidade não se perde, oportunidade, se você enxergou e você acha que vai fazer bem para você, é assim que você constrói uma carreira, é assim que você constrói um negócio, a partir de identificar uma oportunidade e aproveitá-la. E teve outra coisa que ele colocou aqui também, que você precisa enxergar. Você está recebendo investimento, a empresa que você trabalha está investindo em você, ela está acreditando em você. Se quem te dá trabalho, que te ajuda a conduzir sua vida, a pôr comida na mesa, acredita em você, por que você não vai acreditar? Você é o primeiro que tem que acreditar em você, e a partir disso aqui o Paulo foi fazer o curso de inglês, estudou aqui, estudou fora, e aí eu vou devolver para ele aqui, porque ele trouxe algo que também é importante você ter isso na sua cabeça. É mais simples do que a gente imagina, e foi nesse ponto que ele parou. É simples. É simples, porque é o seguinte, a cabeça da gente tem a arte de complicar, né? Transforma tudo em complexo. E eu vejo muito essas frases no dia a dia que me incomodam um pouco. A maioria das pessoas fala, eu vou tentar porque o não eu já tenho. Cara, eu não uso isso. A minha frase do dia é assim, eu já tenho meu 50%. Eu vou atrás dos outros 50%. Opa, tamo aqui, vamos adotar essa aqui também. O não já tenho não, eu já tenho 50% que é o meu. Eu vou atrás dos outros 50%. Boa. É isso, porque é o seguinte, a cabeça da gente tem uma... Eu não sei se vem da criação, um monte de coisa, que a gente acaba trazendo isso no dia a dia. Por isso que a terapia é uma coisa importante. Eu fiz por um tempo e em breve eu vou retornar novamente. Já estou me comprometendo aqui. Mas assim, é importante você limpar as crenças. As crenças antigas, elas impedem a gente de fazer muita coisa. Crença limitante, né? Pô, tem coisa assim que a mãe falava na infância, assim, tipo, o chinelo virou, vai morrer alguém, desvira o chinelo. Cara, de onde saiu isso? Ô Paulo, mas sabe que eu desviro o chinelo? Eu desviro. Outra coisa que eu faço, eu não corto unha na sexta-feira. Eu não corto unha à noite também. Então, cara, mas isso fica enraizado na gente. E como a gente se limpa disso? O mundo não muda por sua causa. A não ser que você seja o núcleo da Terra, né? Mas, caramba, tem tanta coisa acontecendo em torno, por que você é o único ser que vai atrair isso? Então, e outra, você pensou, vai se concretizar. Porque é o princípio da fé, cara. Sim. Se eu tenho essa crença, vai acontecer. Ô Paulo, mas sabe que na filosofia, né, depois de já ter estudado bastante também, que é algo que eu acho que é importante, eu fui fazer filosofia e eu formei em filosofia na pandemia, e eu parei um tempo para olhar essas crendices que eu tinha, do chinelo virado, de não cortar unha à noite, de não comer manga com leite e tal. E sabe que tem um negócio que é o seguinte, quando eu olho para isso, eu vejo, era um pouco de trazer de uma cultura de trazer segurança, né? O chinelo virado, na verdade a mãe só queria que você não deixasse o chinelo virado, que você deixasse ele organizado. Mas cortar unha à noite é para segurança. Quando você para olhar sobre todas essas coisas que você aprende quando é criança, né? Eram coisas que se colocava para você se proteger também, né? O pão da avó sem os bicos. Pô, por que tem que cortar os bicos para colocar no forno? Não, porque sua avó fazia assim. Aí pergunta pra avó, por que ela fazia assim? Minha mãe fazia assim. Mas por que sua mãe fazia assim? Não, porque a forma era pequena, então tinha que cortar. Não tinha nada a ver com cortar as pontas, tinha a ver com o tamanho da forma. Então é isso, cara. Isso quando a gente traz pro negócio é perigoso. Sim, sem dúvida. As crenças elas fazem com que a gente comece a criar coisas que efetivamente não existem. Isso atrapalha o negócio, né? É difícil você não continuar com uma cultura, mas eu acho, e gostaria de te ouvir um pouquinho, que é importantíssimo você entender o porquê de que você faz aquilo. Porque se você faz alguma coisa que você não sabe qual é o motivo, você tem que entender, não é isso, Paulo? Isso acontece muito nas empresas, sabia? Pouca gente acaba se aprofundando no assunto e só toca, me pediram para fazer. Quem nunca ouviu essa frase? Sim. Por que você fez isso? O chefe mandou. Então se eu falar para você pula da ponte, você vai pular? Não. Então, cara, questionar não é nenhum problema. Mas aí tem a ver com a maturidade e a cultura da empresa.
Se a empresa ela incentiva que o cara que está abaixo de você seja melhor que você, então eu já sei que o cara de cima não tem um ego tão sensível. Mas se a cultura da empresa é naquele impositor, ele não é um líder. Ele, não estou falando que é um líder. Ele é um ditador. E o ditador fala, tem que fazer porque eu estou mandando, eu sou o chefe aqui. Por que ele precisa dizer que ele é o chefe? Quando ele não é, quando ele mesmo é inseguro, ele coloca essa alternativa como solução na mesa. Vai fazer porque eu estou mandando, vai fazer porque eu sou chefe. Em vez de falar o que vocês acham em relação a isso. Pô, você não contratou as pessoas? Põe na mesa e discute. Agora, se é para tomar decisão sozinho, fica sozinho, pô. É verdade. Não é? É verdade. Para que perder tempo e se desgastar? Então, empreender não é desgastar. Está muito relacionado à cultura que você quer fazer. E a cultura você monta. Agora, quem tiver alinhado entra, quem não tiver, você não precisa contratar. É tão simples quanto. Paulo, nós falamos aqui um pouquinho da sua formação, né, das instituições de ensino que você passou. Nós falamos um pouquinho da sua carreira, que ficou 18 anos numa empresa, né, e a gente daqui a pouquinho vai entrar no livro. Eu queria saber o que mudou na sua vida quando você completou 40 anos. Cara, se você me permitir, eu comecei a puxar um pouquinho antes, foi nos 35 que eu comecei a olhar para os 40. Boa, vamos nessa. Porque eu comecei a olhar o seguinte, ó, cara, eu tô com 35, eu não tô vendo mais como expandir por aqui, e tá tudo bem, tá, gente? É normal isso, e você tem que ter uma visão clara. Olha, eu não vou crescer por aqui, não vou crescer por aqui. Lembra a história dos cenários? Eu fui vendo cenários e eu falei assim, eu não quero depender de aposentadoria. É uma palavra que me arrepia até hoje. Porque assim, as pessoas falam, puta, quando eu me aposentar, cara, que desejo é esse? Eu quero é curtir a vida. Aposentar é uma coisa tão medonha, né? E eu comecei a analisar, falei assim, cara, e eu vejo que quando você bate nos 40, se você efetivamente se dedicou, você vai ter um certo conhecimento. E esse conhecimento não pode ser jogado fora, ele precisa ser compartilhado. Você não acumulou aquilo só por você. Você acumulou aquilo para te fez o que você é hoje. Em termos de pai, família, o que você conseguiu construir como patrimônio. E a vida não é viver sobre patrimônio. O dinheiro é apenas o transporte. Boa. Isso eu falei para um amigo uma vez. Não, Gostei porque também. ganhar dinheiro. Falei, cara, você está entendendo errado. Quem te leva a viajar é o avião. O dinheiro, ele é o meio para você conquistar essa passagem aérea. Não pensa que é o dinheiro que te leva lá. O dinheiro não leva ninguém a lugar nenhum. O dinheiro é o meio, ele não é a finalidade. E para o negócio, quando você vai montar, se você só pensar em dinheiro, esquece, vai fazer outra coisa. Você tem que pensar qual é o teu objetivo como empresa. O dinheiro é consequência de um bom trabalho. Eu vou repetir. Eu vou aqui plagiar e vou repetir o que o Paulo acabou de dizer. Se você vai montar um negócio só por dinheiro, esquece. Por quê? E por que eu acredito nisso, Paulo? A minha linha de pensamento é muito próxima disso que você trouxe aqui, né? Eu só acho que talvez eu só mudo a palavra. Em vez de usar transporte, eu uso ferramenta. O dinheiro para mim é ferramenta. Uhum. Eu gosto de viajar com a minha família, eu gosto de estar com elas, eu gosto de curtir com elas, e o dinheiro é a ferramenta que eu preciso para poder comprar isso tudo. Isso. Se eu não tiver essa ferramenta que possibilita isso tudo, eu não vou conseguir fazer. Então o dinheiro é para isso. Eu não sou aquele cara que quer ver o dinheiro na conta e tal. Não sou. Eu sei que eu preciso disso porque é uma outra ferramenta que eu vou precisar na velhice. Eu vou precisar do dinheiro para ter uma velhice onde eu vou conseguir me cuidar e Planejamento. tal. Planejamento, mas é ferramenta, porque, e eu também quero continuar te ouvindo, né? Eu te interrompi. A ferramenta, ela é importante, inclusive, para dar continuidade na empresa. Sim. É importante para você poder ter ali seu fluxo de caixa, para você poder planejar e que seu negócio seja próspero. Sim. Queria te ouvir sobre isso também. Bom, vamos lá. Eu vou usar uma piadinha de quinta série que está dentro de mim, eu não consigo. Né? Eu vejo muitas pessoas falarem, eu quero, na próxima encarnação, eu quero ser um boleto, porque o boleto sempre vence, entendeu? Então, eu sempre penso nessa frase, porque o que é engraçado nisso, né? Cara, a vida não é pagar boleto. Sem dúvida. Então, assim, se você só está pagando boleto, tem algo muito errado. Então, assim, o cara espera chegar o final de semana para encher a cara e não sei o que. Cara, dá para fazer tudo durante todos os dias, você não precisa fazer nada em excesso e nada menos. Mas aprende a curtir um pouco. Eu vou falar para você, eu fui um cara que trabalhei muito, me dediquei muito,
Sangue, Suor e Lágrimas. Já ouviu falar sobre isso? Opa! Quem nunca Opa. passou por isso, né, fica à vontade de escrever aí nos comentários, porque é o seguinte, cara, é difícil, cara. Não é, às vezes está empreendendo, não vai ter dia fácil. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Que na vida da gente, a gente acaba olhando muito pro trabalho e tá esquecendo as outras áreas. Quando eu aprendi que a minha distância entre curtir um pouco era uma decisão de um cartão de crédito, as coisas mudaram um pouco. Sabe por quê? Não é a questão, eu tô te falando, não é a questão de juntar dinheiro. É a questão de saber utilizá-lo, como você colocou, como ferramenta, para poder fazer umas coisas. Pô, vou viajar, quero comemorar o aniversário de casamento. Pô, vou fazer um negócio diferente com a minha esposa. Pô, não interessa se é um jantar de miojo ou um prato de macarrão à putanesca. Não interessa a diferença. O que vale é aquele momento. E existem fases em que o miojo é o luxo e aquilo é distante. Então, cara, não interessa onde você tá. Isso eu gosto de olhar. E aí eu me inspiro muito numa... Vou segurar sem me emocionar. Aqui você tá num lugar tranquilo para se emocionar. Assim, o Ayrton Senna sempre falava, não importa de onde você veio, o que você faz, faça com amor e dedicação. Boa, Paulo. Eu vou aproveitar o Paulo emocionado aqui, e para você que tá falando aí, o Luciano tá falando clichê, lógico que ele olha para dinheiro, mentira. Sim, o dinheiro é importante, como eu já trouxe aqui, é uma ferramenta importante, mas quando eu falo de que é importante você procurar no seu negócio algo mais do que o dinheiro, eu vou trazer um exemplo, um feliz exemplo da MMF. A MMF, alguns meses atrás, foi procurada por uma outra projetista, uma gigante mundial de projetos, para participar de um processo com a ONU. Né, na contratação com a ONU, do plano de monitoramento e redução de riscos. E aí eles estavam nos procurando por quê? Porque é o que a gente tem expertise, é o que a gente tem experiência, só que uma licitação muito grande, né, e que a gente tinha ali toda a qualificação, toda a papelada necessária para poder participar. E aí a gente juntou ali forças, eles vieram lá com 4 pessoas e a gente foi com outras 3 pessoas para montar aquele processo, para montar essa união, e a gente feliz da vida, porque a gente ia participar junto com essa empresa e tal, blá, blá, blá. Só que quando eles viram, a gente atendia a maior parte dos requisitos que a ONU solicitava. E aí a gente achou natural dizer, vamos ser sócios. E aí quando leva para a diretoria, quando essa empresa leva para a diretoria, o diretor fala, não, sócio não, a gente contrata eles vão ser terceirizados. A gente só aceita se for terceirizado. Aí a gente olhou e parou e falou assim, é plano de redução de risco, a gente fala disso todo dia. O nosso propósito é melhorar a vida das pessoas. Nós vamos abrir mão de poder ter decisão nisso aqui que a gente faz todo dia. Pra gente, se não for sócio, se a gente não tiver poder de decisão aqui nos projetos que a gente vai fazer, pra gente não interessa. E aí eles falaram que então não. Nós tomamos a coragem, participamos e ontem eu tive a oportunidade de assinar esse contrato. A MMF agora é contratada da ONU para trabalhar no plano municipal no plano de redução de risco a nível Brasil, a nível América Latina. E é sobre isso que eu estou falando. É óbvio que nós vamos ganhar dinheiro com isso. É óbvio. Mas nós estamos falando do nosso propósito, de acreditar, de entender que essa outra empresa, ela não está muito preocupada com as pessoas, não. Ela está preocupada com o negócio. E a gente também está. Mas e essas pessoas que vão ser beneficiadas por esse trabalho que a gente está fazendo? Então, não é só grana. A grana vem. Tenha propósito no seu negócio. Mas meu negócio é bolo. Você vai vender o melhor bolo. Você vai fazer um bolo para que aquela criança seja a mais feliz do mundo no aniversário dela. É isso que é propósito, independente do tamanho do seu negócio. Eu vou passar para você aqui agora, já que a emoção trocou de lado. Não, legal. E Luciano, eu vou falar assim, isso tudo vai de encontro com... Eu estive participando de uma reunião no Sebrae lá no Tatuapé, que era uma noite que tinha só empreendedores da Zona Leste, porque tem uma coisa que me incomoda até hoje, que os caras ficam, ZL, quebrada, não sei o que, cara, eu não gosto de ouvir isso. Existem a Zona Leste, a Zona Oeste, a Zona Sul, a Zona Norte. Parar de achincalhar, vamos falar assim, é uma palavra velha, né, mas com o que existe. Eu fui participar da reunião, levei minha esposa, ela, vou precisar falar alguma coisa, eu falei, não vai falar nada, fica lá.
Aí começa todo mundo a se apresentar, tá, não sei o que. Ela, ai, vou ter que falar, você não falou o que eu ia falar. Já aquela costelinha básica assim. Falei, meu, se apresenta rápido. Eu falei, eu vou ficar quieto. Aí o pessoal foi se apresentando, tudo direitinho. Cara, eu vi um cara com uma mão inchada. Você olha, esse cara trabalha pra caramba, cara. Você conhece as pessoas. Com o tempo você vai conhecendo. Ele, olha, eu faço salgadinho, assim. Eu faço salgadinho, eu levanto às 4 da manhã, abro meu negócio. E quando dá 4 da tarde a gente fecha tudo, porque a gente tem que preparar a produção do dia seguinte. E tímido. Beleza. Aí cada um falou o que fazia, tal, não sei o que. E eu quieto. Porra, aí chegam uns caras e falam, não, nós fazemos semi-joias e o nosso negócio é liberdade financeira. Minha esposa olhou pra mim e ela falou, não, pelo amor de Deus, não, Segura. não, segura. Eu levantei a mão. O que foi então? Não sei o quê. Eu gostaria de fazer um comentário aqui, eu vim aqui pra observar, né? Eu não vim aqui pra... Eu vim pra observar e tal. E o que me incomoda são duas coisas. Falei pro cara ali, ó. O seu trabalho é o mais digno aqui dessa sala. Eu vejo nas suas mãos o seu trabalho. E aquilo, cara, ó. Fale com muita alegria do que você faz. Porque pouca gente conhece o que é isso aqui dentro. E eu percebi isso nas pessoas. Falei, e vocês aí pra liberdade financeira? Pode acreditar, vocês vão trabalhar pra... Entendeu? Vocês vão trabalhar muito. Não existe isso. A liberdade financeira é diferente para cada um. Sem dúvida. Aí, beleza. Acabou a reunião, chamei a coordenadora que tava lá. Eu falei pra ela, pô, Camila, precisa mudar um pouco isso aqui, né? Empreender não é só abrir uma porta, empreender não é só tecnologia. Empreender é respeitar cada um que faz cada coisa. A gente falou um pouquinho sobre isso antes da gente começar aqui, né? Eu acho que é legal compartilhar com as pessoas. Não é só abrir uma porta. E todo respeito com todo mundo. Eu falei, a gente precisa ter uma coisa mais fundamentada. Já se tem um mapeamento de quantas empresas com potencial existem na Zona Leste? Tem. Já se sabe de que forma que essas empresas trabalham? Mais ou menos. Então tá, então a gente precisa criar algo maior. E você é a pessoa que pode fazer isso. Não foi criado um manifesto da Zona Leste que foi apresentado na Assembleia Legislativa do Estado? Então assim, de novo, ninguém precisa ensinar a gente a ser um cidadão. A gente precisa garantir os direitos que nós temos, entendeu? Então a gente se posicionar, ajudar, e é para isso que eu estudei. Sem dúvida. Eu não estudei para guardar para mim, eu estudei para compartilhar. E é isso que eu tento fazer no dia a dia, e isso vai de encontro ao que você falou. Ô Paulo, e nessa, assim, aí, né, eu te perguntei dos 40, você falou, não foi com 40, eu comecei a olhar com 35. Uhum. Eu comecei a olhar com 35 e aí você vai empreender. Eu não sei se a palavra medo talvez seja boa, talvez insegurança. Que insegurança que pode ter surgido, se é que surgiu, nesse período, nessa nova caminhada? Cara, eu vou ser bem sincero, acho que eu tenho um parafuso a menos. Porque é o seguinte, eu não pensei no que podia dar errado. Se bem que eu fui estudar cenários de que podia dar errado com 42. Eu pensei no que é o seguinte, o que eu quero ser daqui a tanto tempo? Perfeito. Era o planejamento de 10, que virava para 5, que virava para 2, que virava para 1, que virava para 6 meses, que virava para 3 meses, que virava para hoje. E foi assim que eu fiz. Se eu quiser chegar em tal lugar, em tal tempo, eu preciso fazer isso, isso, isso. Não vou dizer que é uma reta. Uhum. É uma montanha russa. Que às vezes ela vai e vem, não é só uma... Ela dá umas voltinhas assim e volta. Porque eu fui empreender de uma outra forma. Eu fui empreender com recursos próprios. E que eles chamam de bootstrap. Que é aquela linguetinha da bota que ninguém sabe o que é, mas aquilo é para não usar caçadeira e o pessoal puxa. Então eu fui num modelo mais seco. Modelo camelo, que fala, né? Não é o modelo unicórnio, que tanto se fala na tecnologia, né? É onde você vai pela água que você tem nas costas. Então, para quem corre e faz o camelback, aí sabe o que eu tô falando. Assim. Aqui conceitos. Todo mundo quer valer $1 bilhão, né? Todo mundo quer ser unicórnio. Mas se você não sabia aí que tipo de negócio que você faz, foi o nosso lá no MMF, eu também não sabia, não tenho vergonha nenhuma de falar aqui, modelo camelo. Você vai com a água que você tem nas costas. É isso aí. É aquela água ali, na oportunidade que você tem de reidratar, você tem que reidratar e pôr mais água nas costas. É isso aí.
Isso aí vai, quando você começa, o reidratar, o que é? É um contrato que vai alimentar. Então, como é que a gente fez? Vou fazer um planejamento aqui já falando da RD2. Que, aliás, o nosso nome é Pesquisa e Desenvolvimento para Negócios, traduzido para o inglês, foi onde a gente começou as coisas. E depois eu explico como é que foi esse nome, foi a coisa mais maluca. O conceito é assim: se eu precisar abastecer uma vertical para produtos próprios, eu tenho duas formas de fazer. Ou eu financio, ou eu tenho recurso. Mesmo tendo recurso, o que a gente fez? Abriu outra vertical de consultoria e uma de desenvolvimento sob demanda. E essas duas eram nossa linha de crédito para a principal. Eu mantinha um P&D ativo. E sabe quantas horas por dia trabalhando? 14, 16. Por isso que eu falo, onde você quer estar? E não é da noite pro dia. Então, todo mundo que convive comigo perto sabe que as coisas não são tão simples. Não tô falando aqui que estamos no super luxo, mas também não tô no super lixo. Então, assim, o que a gente olha e observa ao longo do tempo? Quanto mais a gente se flexibiliza para os objetivos, mais a gente tem chance de ter sucesso. Por quê? Porque vai ter dia que você vai fazer as coisas não dar certo. Vai ter dia que vai ter uma chuva de um monte de coisa na sua cabeça. Mas tem coisas que você precisa separar muito bem. O que é empreender e do que é um mau serviço prestado para você. Não se pode confundir situações rotineiras que falar, isso é empreendedorismo. Inaceitável. Empreender é se pôr em movimento. Empreender é montar uma rede de relacionamento. Mas todo mundo fala networking, né? Você ouve isso, né? Cara, eu vou falar pra vocês. É networking, sim. Ninguém faz nada sozinho. Pô. Você precisa de um cliente. Dentro desse cliente você tem outros clientes que é o público interno. E se você não tá olhando para esses caras, vai falar com eles. Eles devem ter um monte de coisa para te dar como dica que você nem tá ouvindo. Você já tem uma base rica que são seus clientes. Não vem o conceito de upsell aí? Upsell, cross-selling, não sei o que. Usa. O upsell é mais fácil porque eu já estou dentro do cliente. Se eu tenho uma boa relação, isso é importante também. Mantenha a relação com seus clientes. Não só pensa no cara em mandar, qual é o meu NPS? Lá, as pesquisas de satisfação. Cara, eu vou falar para vocês. Eu não olho para isso. Porque o cliente, eu tenho 80% dos clientes satisfeitos. Eu não olho para isso. Eu só pergunto pro meu cliente, como é que tá o serviço? Aí é pessoal. Eu não preciso de pesquisa. Por quê? Se o cara virar para mim e falar que minha fatura tá cara, meu serviço tá uma porcaria. Se ele falar para mim, puta, eu tô pensando em outras coisas, e não tá olhando pra fatura. Então, são coisas que um índice desse de uma pesquisa não pega. Mas você vai dizer que você faz um por um. Faz. Qual é o problema? E você tá próximo do seu cliente, é um canal de segurança para ele. Sem dúvida. Ele fala, se eu bater o telefone agora e falar com ele, ele vai me atender? Vai. Então a gente já viu de tudo nisso. Até no meio do caminho tinha gerentes que às vezes queriam colocar outro fornecedor que era amigo deles e inventava uma desconstrução. Só que o cliente aqui, por ter um canal direto, ele ligou para mim e falou, o que é isso aqui? Eu falei, essa eu não tô sabendo. Aí controla as versões, faz não sei o que, quando vai ver o cara que tinha inventado uma história e jogando a gente naqueles índices para colocar como uma nova contratação. Ô Paulo, às vezes eu fico pensando nesse tipo de artifício que as pessoas fazem para poder atingir um objetivo. Não era mais fácil o cara ser correto e falar que queria indicar alguém que ele conhecia, que era da confiança dele, do que ficar criando... Eu não sei porque que as pessoas têm esse medo da verdade. A verdade. Põe a verdade na mesa. Assim, talvez ele não conseguisse, né? Mas talvez ele conseguisse de uma forma que ele não tenha menos problema. Então, aí você vai bater em valores, né? Quando você bate em valores, a primeira coisa que você enxerga para isso é a questão da ética. Por que ele queria colocar um amigo? Era só para ajudar o amigo? Ou ajudar também? Tá. Então, de novo, você precisa entender, quando eu falo na construção dos valores, você tem que ter os teus valores e trazer os clientes que tenham valores similares.
Porque essa história de jogar cliente para fazer o churn, que eles falam, entra um, sai outro, não é interessante. A gente quer relações duradouras. Sim. E eu vou falar mais uma, Luciano, que é importante para todo mundo, acho. A questão mais importante é reputação. Quando você sai de uma companhia grande que eu trabalhei, que eu tive o prazer de trabalhar e tenho amigos que essa companhia deixou comigo até hoje, eu respeito demais. Então, assim, você pegar toda essa parte de falar o seguinte: eu saio de lá, eu deixo de ter o sobrenome da companhia. Então eu atendi o telefone, aqui é o Bitar da Ambev. Vou falar já assim, o Bitar da Ambev. Aí em março de 2005 eu era o Bitar da PIA, que foi minha primeira empresa, da PIA, que era a minha esposa, era Paula e Andréa Bitar Consultoria Limitada. Quem é PIA? E como você vai criando uma reputação ao longo do tempo? Você mostrando, não é só serviço, não é um monte de coisa, mas é o que efetivamente você faz. E, cara, isso aqui é uma coisa impressionante. É quando você começa a crescer no boca a boca. Sim. Indicação, isso é incrível mesmo. Então, cara, reputação. Se você quer falar uma coisa pra mim, o que é empreender, é você, networking e reputação. Eu não vejo mais nada fora isso. Networking e reputação, é isso que você tem que estar preocupado, é isso que você tem que olhar, é isso que o Paulo Bitar está ensinando aqui pra gente. Paulo, sabe que isso é uma coisa que, graças a Deus, aí como um homem cristão, eu levo comigo, que eu nunca perdi a noção, nas 6 multinacionais que eu passei, de que muitos dos clientes estavam de olho na minha cadeira. Eu não posso confundir isso. E você trouxe um ponto aqui agora que eu vivi muito isso. Chegava na frente de uma obra, quem tocava o interfone, quem é? O Luciano da Camargo Corrêa Cimentos. A porta abria. Entende? Como mágica. Uhum. Saí da Camargo Corrêa Cimentos. É o Luciano. De onde? Peraí, deixa eu ver se a pessoa vai te atender. Antes, com o sobrenome da empresa, a porta abria. Não importa. Tipo, se a pessoa que eu fui lá para falar não falar comigo, tem alguém que quer falar comigo lá, entende? Então a gente tem que ter, principalmente para você que é um executivo aí que está pensando em empreender, você precisa entender que isso pode acontecer. E você não pode se frustrar. Não. Ô Paulo, como que a maturidade, né, ela impactou nesse seu processo? Cara, eu vou falar para você. Depois de 150 nãos, você fica bom nisso. Porque foi o que aconteceu com a gente. Para você ter uma ideia, primeiro o nosso pitch de venda estava tudo errado. A gente falava tudo que a gente tinha feito na vida, menos o que a gente queria vender. Eu tomava 1 hora de reunião do cara para apresentar isso. Aí com o tempo você vai vendo, você fala assim pro cara: qual a tua dor? Você sai da questão de se vender e fala pro cara: como é que eu posso te ajudar? O cara fala: como assim? Fala: se você está esperando que eu vou fazer uma apresentação de PowerPoint, esquece. Eu não vou te apresentar um PowerPoint. Eu te mando depois da reunião. Isso não é o importante. O que está pegando no teu negócio que eu posso te ajudar sabendo que eu mexo? Com autenticação, identificação e rastreabilidade. O que eu posso te ajudar? E é assim que a gente vai. Hoje eu transformo uma reunião de 1 hora em 15 minutos. Que eu viro pro cara: você faz venda ainda? Faço. Eu gosto. Por quê? Porque eu tô vendo gente do outro lado. Então, assim, hoje eu tô aqui com você. Eu sei que daqui a algum tempo, se alguém cruzar com você, você vai falar de mim e eu vou falar da sua empresa também. Se tem alguém para indicar que faz... Tem, fala com o Luciano. Perfeito. E é assim que tem que funcionar. E a gente não pode ficar nessa: por que eu vou indicar o cara? Porque eu vou indicar o cara. É humano você pegar e falar assim: caramba, eu sei, por que eu vou sonegar informação? O que você ganha com isso? É um problema exclusivo meu. Quais são meus princípios? Você falou de cristão e é isso que tem que ver, é o compartilhamento. Eu não vejo outra coisa além do pão e do peixe na mesa, entendeu? É isso. Então, se eu posso dar um pão com um pedacinho da sardinha que eu tô comendo, eu vou dar. E eu sou assim, cara. Não me venha na rua pedir alguma coisa para comer que você não vai sair de mão vazia. E a chance que você tem é de multiplicar isso, né? E de repente você alimentou tanta gente com esse pão e com esse peixe que você nem sabia que era possível. Cara, eu acho que esse ponto que você entrou é um dos mais simbólicos que eu vejo. Dividir para multiplicar. Tem alguma coisa maior que isso? Não tem. Então, eu acho que é nesse ponto que a gente deve observar o tempo inteiro. Dividir para multiplicar. Isso tem um impacto tão grande, gente. Mas pô, eu não tenho... Então faz o seguinte, cara. Vai na internet, acha um pão e um peixe, imprime e põe na parede.
Se isso com o tempo não te representar nada, vai pedir ajuda. É isso. Porque é simbólico. É isso, sem dúvida. Então, toda essa simbologia que veio por trás disso. E na pandemia, eu fiz uma das coisas mais malucas. Eu queria entender onde que as coisas se encontravam e por que se dividiram. Então eu estudei a origem do Corão, origem de Torá, origem da Bíblia. Então eu fui estudar, de novo, o que isso tem a ver com a minha vida? São curiosidades. Para saber em que ponto que o homem está distorcendo. Entendeu? O dedo do homem, às vezes, ele é poderoso para fazer coisas magníficas e coisas desafiadoras, entendeu? E eu queria entender em que ponto que foi que falou que a gente tinha que se pegar com o outro. Sim. Chegou, entendeu? Cara, eu cheguei e falei assim, cara, quando o homem entrar no meio é um problema sério. Porque usam-se ferramentas contra outras coisas que não tem que usar e o resto a gente sabe onde vai parar, né? Ô Paulo, como é que foi o seu entorno ali quando você toma essa decisão? Quer dizer, você está ali com quase 20 anos numa empresa, né? E aí você olha com 35 e fala, opa, eu tenho que mudar. E aí decide que vai empreender e você trouxe aqui que você teve a PA junto com a sua esposa. Como é que foi desse entorno? A família, os amigos que estavam ali, que você decidiu e falou assim, agora eu vou ter meu negócio. Como é que foi isso? A reação das pessoas. E eu vou pedir, antes de você começar, para a Lelê já deixar no ponto aí o livro que eu mandei no grupo aí, pra gente poder começar a falar do livro. Tá, então, vamos falar um pouco. E foi assim, né, com a questão da... Primeira coisa que foi um choque, né, pra todo mundo. Pô, cara, você vive aquilo 24/7. Como é que você vai abandonar aquilo que você gosta? Eu falei, eu gosto, mas eu tenho que fazer alguma coisa que lá na frente eu vou poder olhar pra mim e falar, eu construí alguma coisa. Ah, mas isso é questão de ego. Não tem nada a ver com ego, tem com realização. Então assim, cara, que adianta ficar num ambiente fechado? Você quer me matar hoje? Me enfia no ambiente corporativo. Você me mata. Porque, puta, cara, começa conversa paralela. Eu não gosto dessas coisas. Pra mim, você entrou numa sala de reunião, você tem que resolver lá dentro. Esse negócio, fala, o que você pensou sobre... Cara, isso não me interessa. Eu não gosto desse negócio. Sala de reunião chama-se reunião. Resolva lá dentro. Abriu a porta, é plano de ação. Não é pra discutir a reunião da reunião. O que você... você viu como ele falou? Que bruto. Cara, numa sala de reunião é uma mesa de jantar. Todo mundo fala, todo mundo ouve, às vezes sai um pau aqui e outro ali, mas é família. Só que empresa não é assim. Empresa não é família. Empresas são capacidades reunidas. Isso tudo eu procuro levar pro que você colocou aí, pro livro, quando a gente escreveu, para dar as dicas. Para que as pessoas... E tem uma curiosidade sobre o livro, tá, Luciano? Que eu queria te falar. Eu escrevi em 2013. Engavetei. Lelê, põe o livro na tela pra nós, ali, enquanto o Paulo vai falando aqui. Eu engavetei. Aí que eu fiz em 2020, eu resgatei. Eu falei, agora é o momento de pegar esse aí. É um carinha olhando lá em cima da montanha e fala assim, puta, que ar fresco que eu conquistei, né, cara? Aí representa, tem um simbolismo muito grande, porque representa um lugar que eu gosto de ficar. Onde tá o sítio lá, onde tem a parte lá a 780 metros de altura, um arzinho gelado na cara de manhã. Eu saio de casa às 6 da manhã, 6:30 eu tô lá, tomando esse ar gelado no rosto. Então, essa parte aí tem muito simbolismo, porque eu não tô falando só de conquista. Pode ver que ele não tá com a mão erguida lá, venci, não sei o que. Ele tá tranquilo, ele tá relaxado. Eu tô curtindo. Tá relaxado. O grande recado disso aí é assim, estou curtindo aquilo que eu fiz por mim. E quando ele fala por mim ali tem um monte de coisa. Alguém tá vendo cicatriz? Não tem. Esse cara tem um monte de cicatriz. Esse cara tem um monte de furos no corpo. Mas tá em pé. Eu acho que nisso aí eu tô falando pras pessoas. Quando você chegar aos 40 anos, aprenda a se reerguer. Não baixe a cabeça. Fique em pé. Judô ensina muito isso. Eu fiz judô por 2 anos. Quando eu tinha uns... Até conheci a Andréia. Aí não é culpa dela, é culpa minha. Aí acontece. Eu aprendi o seguinte. As primeiras aulas assim, não é rolamento, não é nada. Você vai aprender a cair. Nossa, cara, tinha dia que saia correndo e ia vomitar. Porque eu pegava uma faixa preta do outro lado e eu... Puf. Então assim... Ele falava, tá vendo como cair faz a diferença?
Hoje eu vejo, eu caí algumas vezes durante o percurso. Caí. Mas isso não me derrubou. Então por isso que eu me dou o direito de sentir o ar fresco no rosto, entendeu? Então, aí no livro, o que a gente procura ver? Primeiro que eu preciso dizer o seguinte, o prefácio foi feito por um cara do network. O que nós fizemos? Nós tínhamos uma pulseira com NFC, isso é 2012, que a gente fazia o seguinte, tirava as informações do passaporte e colocava dentro de uma pulseira NFC. Na época era o Galaxy S3, era assim, eu tenho até hoje, eu devia ter trazido. Mas aí o que aconteceu? Nós fomos com essa ideia em 2013 lá para o Vale de volta e nós ficamos um tempo maior. Eu fui tudo que a empresa você imagina. Apple, Facebook, Twitter, Google, Salesforce, que ainda não era o prédio novo, era o prédio ainda ficava na Market Street e tal. O cara até pagou almoço pra gente. E eu apresentando o pitch pro cara, ele tinha um nacho lá, eu comendo, explicando, passei o nacho assim, eu pensei que era ketchup. Pimenta? Era pimenta, cara. Pus na boca, ele falou assim, você gosta de pimenta? Eu falei, gosto. A hora que eu pus na boca, saia lágrima assim. Eu falei, mas vamos continuar o pitch, porque é importante, entendeu? Então eu procurei fazer o seguinte, tem uma parte do prefácio, o que acontece? Eu conheci, eu te expliquei a pulseira por quê. Eu fui procurar o seguinte, quem é o principal advogado no país de direito digital, que tem uma boa influência no setor e pode me dar uma opinião? Eu fui buscar opiniões. Aí conheci o Renato Opsi-Blum, que é uma referência no setor. Renato Opsi-Blum. Opsi-Blum. Renato Opsi-Blum. É um cara que é um cristão também. E também ele tem valores muito bacanas. Aí eu virei para ele e falei, Renato, você pode... Ele falou, estou numa conferência em Luxemburgo, mas minha secretária vai entrar em contato. Eu falei, não é que entrou? Aí fomos lá na Joaquim Gênio de Lima, no escritório. Chegando lá, apresentamos tudo. Aí ele falou, não, pera aí que meu sogro que mora na Flórida ele trabalhou num órgão aqui em São Paulo de computação, ele vai me falar se isso é legal ou não. Aí liga, é o Zé Roberto. Ele faleceu na pandemia, que é um cara que faz falta, toda vez que eu for pra São Paulo, vem tomar um café comigo, virou amigo. Falei, fala Zé. Ele falou assim, olha, isso aqui é muito legal. Por que a gente fazia? Autenticação com passaporte para acessar uma rede social, para acabar com o perfil falso. Foi a primeira ideia que a gente teve, né? Aí nós pegamos, falamos com o Zé falou, não, pera um pouquinho. Eu preciso falar com um amigo que mora em Washington, que é o Mo Vela. Aí ele pega, tal, liga, aí foi em inglês. Aí o Mo falou assim, mas o que vocês fazem? Tal, isso aqui. Mas como vocês fizeram? Eu falei, existe um protocolo no passaporte, é aberto, a gente estudou o protocolo e tal. Bom, o Mo Vela, na verdade, ele foi, primeira coisa, ele foi assessor jurídico da Casa Branca, ele foi o assessor do Al Gore, que era o vice na época, e depois do Joe Biden, que virou chefe dele. Aí você pergunta, como é que você chegou nesse cara? Foi assim. Falam 7 contatos, eu cheguei no terceiro. E se tornou um cara... Ele tem um coração enorme, cara. Ele veio pro Brasil, onde a gente se conheceu pessoalmente. Aí depois de um tempo, quando eu fui escrever o livro, eu falei, Mo, eu não vejo ninguém melhor para fazer esse prefácio que seja você. Porque tudo que tem aí vai para doação. Aí que eu vou batendo em outras coisas. Então, ao longo do livro, eu vou explicando as dicas simples. Não é nada de receita de bolo, mas são dicas para você refletir. E no final eu digo para onde vai o dinheiro. São 2 anjos da noite e a igreja lá do Padre Júlio. Então você que está assistindo a gente aqui no podcast e que está pensando aqui que esse livro pode ser importante para você, e ele pode sim, saiba que você também vai estar contribuindo. Você vai estar contribuindo com obras sociais, você vai estar contribuindo com quem precisa. 100% da venda do livro Descontados os impostos, obviamente, o que entra da Amazon vai direto. E é tudo digital. Porque eu já penso também na questão de não impactar o ambiente. Então, e outra, por que esse dinheiro vai para o povo da rua? Eu descobri ao longo do tempo que existem muitas pessoas que estão na rua, não estão só por causa de droga, porque não sei o quê. Existe gente com potencial na rua. E às vezes tá precisando de um pontapé para se transformar, entendeu? Então, pra você ver.
Eu não fico ligado só no que eu tô fazendo, eu gosto de olhar um pouco a comunidade. É porque quem tá na rua tá na rua tem tantos motivos, né, Paulo? Tem vários motivos. Eu acho que talvez hoje em dia a gente tenha esse problema gravíssimo das drogas, mas tem gente que tá ali porque teve um problema familiar, uma separação, uma desilusão, uma empresa que quebrou. Tem um monte de coisa, né? Você vai achar de tudo. Você vai achar de tudo. Eu só vou dizer o seguinte, que nos últimos 5 anos houve um aumento dessa questão da droga. Que, na verdade, ela virou uma saída, né? Para as pessoas, né? Para sair da realidade. Então, se tiver como combater, melhor. Porque tem gente com potencial. Mas só para dar mais um ponto aqui em relação ao que a gente tem disponível no livro. Eu gostaria que as pessoas se olhassem não só em relação ao que elas estão lendo, mas fizesse um comparativo. O que ele fala versus o que eu vivo. Eu quero que elas tenham a noção da aderência que é. Ali eu falo do meu projeto de vender o avião de madeira para ter minha grana. Então, sabe aquelas caixas de uva antigamente que tinha? Eu fazia isso aí e tal. Eu pegava, eu criava minhas coisas para fazer a minha grana. Antigamente, aqui estamos em São Paulo, então eu vou falar pra você, aqui em São Paulo era tradicional você comer um pão com mortadela e tubaína. Eu sou dessa época offline total. Eu também, ia jogar futebol, aí depois ou antes tinha. Isso. E um arroto no final que era pra dizer que, né, tô felizão, né? Moleque, né? Moleque. Cara, eu vejo o seguinte, eu não pedia dinheiro pra ninguém. Porque se eu pedisse pros meus pais, eu entendo que a coisa não era luxuosa, mas também não era tranquila, entendeu? Eu falo, pô, eu posso fazer minha grana. Isso eu tinha antes, mas antes disso eu fazia outras coisas. Eu pegava jornal nos vizinhos, trocava na feira e vendia banana que eu trocava pelo jornal pros vizinhos que me deram o jornal. Tá tudo aqui. Aqui eu só conto a história do avião de madeira, foi um capítulo especial porque foi onde os caras da Antártica que passavam na época, depois do almoço, para dar uma voltinha no quarteirão para digestão. Eu tava com 15 anos, minha mãe falou, olha, os caras falaram, pô, que legal esse avião de madeira. E minha mãe falou, esse moleque precisa trabalhar. Aí os caras, manda procurar lá, faz a ficha. E não era só entra lá e vai trabalhar. Tinha seleção pra ser contínuo, cara. Eram 300 caras e ficavam 60 no final. Eu lembro disso, era uma festa quem conseguia entrar na Ambev. Pô, cara, era uma loucura. Então, assim, era ser... Na época, eu ficava na Presidente Wilson, na Moca ainda. Agora tá tudo prédio lá, caiu tudo. Mas eu vou falar pra você, assim... Cara, aí virou, acho que eu fiquei em terceiro lugar dos 60. Cara, mas o dia que me chamaram para trabalhar, eu tava num livro chato. Memórias de um Sargento de Milícia. Cara, o livro chato, eu nem sei como acabou esse livro. Porque eu estudava de manhã no colégio, eu tava no segundo colegial agora, ensino médio. Aí daqui a pouco vai lá para fazer a avaliação. Quando ligaram, eu falei, tá disponível? Eu falei, tô. Do jeito que eu peguei o livro, eu joguei pra trás. Eu nem sei como acabou esse livro. Foi um dos livros que eu não gostei de ler. E se você me der pra ler hoje, eu garanto pra você que eu não vou ler. Porque ele representou um momento de virada de chave. Foi ali que eu descobri da onde minhas coisas poderiam ser... Ali eu comecei a entender a origem da grana. Só fiquei chateado que essa história de imposto, né? O imposto não é a parte boa do trabalho. Mas, cara... Foi ali onde começou, e isso eu friso isso aí para dizer que todo mundo tem um começo. Sim. E cabe a você escolher as opções. Não fica contando com apoio externo. Pô, esse é um ponto, você tem que, assim, ó. Vamos lá. Você falou que você recebeu oportunidades aqui em várias ocasiões dentro desse papo que nós já tivemos aqui agora. Mas só que ainda assim você não contava com isso. Esse apoio volta lá no seu início. A porta abriu, entra, vai, aproveita a oportunidade. Mas não conta com isso, faz tua parte. Pronto. Faz o seu 50%, que foi um outro ponto que você trouxe, né? Que é isso, cara. Você o tempo inteiro marchando no seu rumo. Por quê? Porque, cara, é um processo incansável. Aí fala, pô, mas você já tá com 55 anos, você já não era pra estar meio que tirando o pé? Não sei. Eu não sei qual é o meu limite. Então até onde Deus me sustentar, eu vou. Boa. Por quê? Eu não faço questão de olhar para aquilo, assim, mas variáveis, né? E se, não tem e se nisso aqui que a gente faz. Tem ação que a gente fizer hoje. Por exemplo, você vai participar de um processo amanhã,
Então, você hoje está fazendo um monte de coisa para amanhã estar lá no horário certo, né? E a mesma coisa acontece com a gente. Eu não posso contar com variáveis. Ah, então a reunião é amanhã às 10, eu vou chegar às 8h30. E se o aeroporto está fechado? Sim. Então, você precisa ir eliminando variáveis que com o tempo você vai aprendendo, né? Pô, mas o aeroporto está fechado. Por que você não chegou um dia antes? Ah, eu ia pagar uma diária a mais do hotel. Tá bom, R$ 200 de uma diária de hotel versus um contrato de 1 milhão. Que escolha. A vida é... Ô, Paulo, a vida é feita de escolhas. Quando você escolheu escrever e decidiu escrever, quais foram as dificuldades assim que você encontrou nesse processo de escrita? Cara, a primeira coisa é você externar, né? E falar o seguinte, isso aqui que eu tô fazendo faz sentido? Por isso que eu engavetei. Engavetou por quanto tempo? 7 anos. De 2013 a 2020. Aí foi lançado em 2021. Por que eu fiz isso? Porque a primeira coisa eu queria saber, isso tudo que eu escrevi, apesar de saber que estava certo, fez sentido ao longo desse processo que eu passei? Se uma pessoa que está chegando nos 40 ou passou dos 40 quer empreender, tem muitos casos de sucesso de pessoas no mundo inteiro, mas eu não fico muito me baseando, olha, em fulano, eu quero contar aquilo que eu passei. Porque se eu for buscar referência, muita referência externa, sabe o que acontece? Eu sou um copy-paste, só, copia e cola. Eu não tô compartilhando nada. Eu tô falando experiência de terceiros. E eu quero que as pessoas sintam o que exatamente a gente acredita e o que a gente viveu. E para saber que, assim, não importa o que a pessoa faz hoje. Importa onde ela quer chegar. Só que, assim, não fique contando com a sorte. Sabe? O conceito de sorte ele é tão relativo, né? Então a gente trabalha com probabilidades. Quanto mais propostas eu coloco, minha sorte também vem junto. Então é isso, cara. Não tem muito de... Olha, eu tive a sorte. Não, você trabalhou. Sorte só vem lá em cima com o apoio do cara. Que, aliás, é teu sócio o dia inteiro do lado. É o único que você pode conversar assim com ele. Velho, o que tá acontecendo? Hoje tá pesado, hein, bicho? Então, onde a gente pode contar. Esse podcast aqui, ele tem uma função de prestar um serviço. Né? Que eu entendo que é isso que você está fazendo aqui hoje. De mostrar para quem empreende, para quem quer empreender, para quem vai empreender no futuro, caminhos, né? O que é importante, o que não é, e um livro que ele pode olhar ali e se inspirar. Mas acho que um papel importante que a gente tem feito aqui, e esse é um dos meus objetivos também, é parar de fazer essa venda de que empreender é fácil. Não é fácil. É um negócio complexo. Então, a oportunidade de te trazer aqui hoje, você falar dessa história, da sua trajetória, da sua carreira, de quando era menino, fez avião de madeira, sabe? Usou a caixa de uva, foi atrás de fazer um estágio, estudou pra caramba. Existe um processo para você empreender que não é igual a de outra pessoa. O seu processo é diferente do meu. Sim. E cada pessoa tem que respeitar o seu processo. Semana passada nós recebemos aqui o Flávio Menezes, que contou aqui para nós que o AJ foi na casa dele para matar ele, entende? Que hoje tem um negócio que fatura 300 milhões por ano que tá olhando para 2027, 2028 para faturar 1 bilhão. Esse cara quase morreu por causa de dívida. Então é um outro processo de um cara que não se formou. Então o que eu tô querendo dizer com isso aqui? Empreender não é fácil. E a sua história é única. Você vai ter a sua história que você vai pensar, planejar, importante planejar. Pode dar certo sem planejamento? Pode, mas a chance de você estar deixando o dinheiro ir pelo ralo é enorme. Ah, mas você não falou que o dinheiro não era importante? Não. Eu falei que dinheiro não é a minha maior motivação. O dinheiro é importantíssimo sim, você tem que fechar as torneiras. Não pode perder dinheiro. Então, esse papel de mostrar que não é fácil, mas que é valoroso, que a gente se sente contemplado com isso, que a gente se sente realizado, é importantíssimo. E depois do livro, Paulo, que feedback você tem recebido aí dos leitores? Bom, com relação a isso é o seguinte, os caras falam, pô, eu tô errando no básico. Ele leva, assim, a maioria dos caras que interagiram foi o seguinte, os erros foram nos básicos. Não foram erros complexos. Então, assim, desde escolher sócio, desde poder saber o que fazer, não estudar mercado. Então, assim, onde que estão? São coisas que levam a ver o seguinte, às vezes a gente tá pensando no complexo e os erros estão nos básicos, cara. Então, assim, não tem... Eu procurei deixar um ponto muito simples para as pessoas entenderem o seguinte. Isso aqui não estou falando um processo extra-humano. Que às vezes se coloca o super empreendedor.
Tá, o que é um super empreendedor? Então, assim, não existe super empreendedor, existe o empreendedor que se dedica. Uns se dedicam mais, outros se dedicam menos. Uns procuram ter uma rede bem construída, outros nem tanto. Mas cada um é cada um. E o que eu aprendi é o seguinte, foi estudando um pouco de DNA. As origens de DNA, como é que faz, quanto que ocupa num disco um DNA. Então, assim, eu fui entendendo o seguinte, cara, isso me levou a entender cada um. E outra, sabe uma coisa que me ensinou a enxergar um pouco melhor? Foi fazer muda a partir de frutas que eu consumia. Vou te explicar por que o tempo de cada um é o tempo de cada um. Nós fizemos lixia, sabe aquelas lixias de Natal que a gente come? Então a gente montou bastante mudas. Lixia de laranja. Cara, cada uma cresceu no seu tempo. Sim. Tendo o mesmo modelo de vaso, tendo a mesma terra e os mesmos adubos. Cada uma cresceu no seu tempo. Aí eu tenho uma manga, que eu plantei uma semente de manga que... Como é que você explica isso? Então, cara, é isso. Eu olho para isso todo dia. Que minha mulher pegou a sacada lá e fez um... Eu olho para isso todo dia e olho assim... Isso é o tempo de cada um. Sem dúvida. Então não dá para dizer que existe uma fórmula. Existem meios. E esses meios vão estar tão disponíveis quanto os seus valores. Então, quando a gente fala de cultura de empresa, é uma coisa. Mas antes da cultura da empresa, quais são os valores que te movem? Esses valores vão fazer que você chegue na cultura que você quer implantar. Boa. Ô Paulo, e tem intenção de continuar nessa trajetória de escritor? Tem livro novo vindo? Como é que é essa Olha, área? Eu vou falar para você. Eu tenho algumas curiosidades ainda para fazer. Então, assim, não é só a questão de dar informações, não sei o quê. Mas eu acho que isso tem a ver um pouco com o que a gente fez nos últimos 3 anos. Que foi a parte do desenvolvimento da biometria do focinho do gato. Nosso próximo assunto. É mesmo? Tá, então eu estou me antecipando. Por quê? Cara, aquilo para mim foi um aprendizado do zero. Então, como é que nasceu essa ideia? Já estamos no assunto. Como é que nasceu a ideia de empreender na biometria de gado? Vamos lá. A gente conheceu o Flávio, que é o CEO da empresa, nosso sócio. E por que a gente entrou nisso, né? Uhum. Então, assim, você tem uma CNH hoje, não tem? Tenho. Você não tem um QR Code atrás? Tem um QR Code atrás na CNH. Perfeito. Agora a nova, né? Ela vem lá grandão, lá, inclusive frente, na né? digital, que permite o digital. O que acontece? Nós desenvolvemos esse método offline pela RD2 em 2013. Em 2014, então, pedido de patente no Brasil. Já existe pedido de patente nos Estados Unidos emitido. E aqui ainda está pendente fase de perícia, porque esse código vazou, foi parar em algum lugar. Então, assim, nós desenvolvemos isso e nós especializamos em componentes offline. Tá? Então, a questão do offline foi o ponto seguinte, como é que eu faço como é que surgiu essa ideia antes de chegar no boi? Uhum. Foi assim, como é que eu identifico uma pessoa às 3 da manhã no interior do Acre? Essa é a pergunta-problema. E a partir dessa pergunta-problema a gente começou. Isso tem um Starbucks que fica em frente ao H-Core lá na Alameda Santos. A gente falou, a gente resolve ou vai ter ataque cardíaco essa porra aqui. Vamos lá, né? Aí nós fizemos essa pergunta, em uma semana a gente tinha a resposta. A gente precisava do meio offline. Usando criptografia, usando certificado digital, usando técnicas de compressão de dados, um monte de coisa. E aí surgiu, o que você tem hoje, porta aí, é uma coisa que nós trabalhamos durante 2 anos para fazer. Então, assim, isso é o offline. E o que isso tem a ver com a biometria do boi? O Flávio veio nos procurar porque ele já estava começando com essa iniciativa. E primeiro que o tempo dele era muito alto para poder fazer um cadastro, passava de 1 minuto e meio, 2 minutos. E ele queria alguma coisa offline porque o campo não tem conectividade. Uhum. A gente conheceu e tal. Quando a gente olhou a questão do que ele tinha na mão, a gente falou, isso aí que você tem hoje, cara, não rola. E por quê? Falei, primeiro é foto. E a foto vai ser processada em nuvem. E quando volta, pode não ser a foto correta e tem que refazer. Quem tem esse tempo? E esse foi um dos tempos que ele sempre bateu.
Não, porque eu vi o filme do Spotify. Ele falava, viu o filme do Spotify? E o cara falava, quanto tempo achou a música? Eu, pô, esse Flávio tá enchendo o saco já com isso dos tempos. Mas, cara, é uma questão de foco. O diferencial que ele queria ali era velocidade, é isso? Ele queria acelerar os processos. Velocidade e assertividade. Tá. Aí nós começamos, pá, e vai, volta, e viaja pra cá, e pé na merda aqui, pé na merda ali. Até que a gente desceu pro campo de vez. A gente falou, não tem outra forma de aprender. Chego lá, o capataz fazendo, tchê, que sabe da lida. Eu falei, fui criado pela avó e compro carne no açougue. Aí o cara falou, é sério isso? Eu falei, é sério. É engraçado, eu falei, é sério. Eu falei, você me explica tudo. O cara me deu uma aula de manejo. Tá. Imagina, o paulista já tem esse negócio de chegar num lugar, os caras, o paulista já vem querer falar alguma coisa que sabe, né? Eu falei, não sei nada. Não, e a gente, pelo que você falou, era gaúcho, né? Era gaúcho. Não, e eles são bairristas, né? Vocês me perdoem, eu tô trabalhando aí, eu sei que vocês gostam de vocês mesmo aí. Não, eles respeitam a cultura deles. É uma coisa que... Muito forte, sem dúvida nenhuma, talvez... A gente não tem aqui, é uma das mais fortes. Não, mas talvez no Brasil, né? A gente tem alguns lugares no Nordeste que a cultura também é bem enraizada, mas o sulista, se você sentar pra fazer reunião com dois deles, vai ter lá um mate na mesa, eles vão tomar mate, eles dividem o mate. E vai aí e fala, não. Forte, não, e aí tá tudo certo. Tá tudo certo. E continua, assim, ele te ensinou, sabe da lida, só você comprar no açougue. E criado pela avó. Então assim, já mandei assim, não sei nada. Te deu uma aula de quanto tempo? Cara, 1 hora. Tá. Que vale pra vida. Por quê? Eu consigo movimentar um animal com a técnica que ele me deu sem falar um A. Só se posicionando do lado, que o boi tem essa visão lateral. Então vai. Aí ele me explicou os tempos, explicou o movimento. Isso ele foi fazendo com... Cara, eu fui aprendendo. Uhum. Não pensa que é tudo fácil. Porque eles têm uma coisa na cabeça deles que a gente não tem. Eles têm um tempo do dia deles bem montado aqui dentro. Isso é ensinamento da vida. Não é coisa que você aprende em caderneta. E vai, volta, tal, não sei o quê. E faz a apresentação, e vai pra fazer a apresentação. Pô, mapa dá errado, vem todo mundo triste no carro. Falei, gente, teve uma aula hoje, como não fazer. E aí nasceu o offline. O offline veio para fazer a questão de... Nasceu um bezerro, ou lá no sul, como é o terneiro. Ele, em 12 horas, já pode colocar o focinho. Já tá limpo. Enquanto... Como é que fala? Enquanto o umbigo não sara, não pode fazer outro furo na orelha. Mas ele já tem o chassi marcado. Aí a gente foi desenvolvendo. Essa técnica hoje é o seguinte: são 6 segundos para fazer um cadastro e outros 6 para você fazer a leitura. 12 segundos. Mas na verdade o processo vai para 6, né? Porque nós estamos no pit stop. Tá. Só que é um pit stop maior que da Fórmula 1. Né? A Fórmula 1 é 2 alguma coisa, e aqui nós estamos falando de 6 segundos. A gente não atrapalha no processo. Perfeito. E conforme ia fazendo os testes, o pessoal virava assim pra gente e falou: diz uma coisa, a gente não precisa mais ir pra sede da fazenda transcrever a planilha, a caderneta? Não. Mas só isso? Eu falei, não, pera um pouquinho, eu tô falando dos dados. E ir pra sede você fala com o teu patrão. Não tem uma coisa a ver com a outra. Sim. Porque, assim, entendi plenamente. Não, o processo que você faz hoje, vocês vão decidir se eu não tenho autonomia. O que eu estou implementando a tecnologia e facilitando a sua vida. E aí agora o processo é de vocês. Aí eles definem o que vai fazer. Para os caras terem essa noção de quanto esse negócio da caderneta... Porque tem fazendas grandes que tem a questão de um computador ligado à balança, tem um monte de coisa, já transcreve lá, depois carrega. É para mas a maioria do perfil do criador brasileiro é voltado para esse cara ainda da caderneta que vai transcrever. Uma curiosidade que me surge aqui nesse momento. Um processo em 6 segundos. Demorava quanto antes? 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Vocês estão entendendo o que é possível se fazer com tecnologia? O tempo que você reduz, e aí nós estamos falando de centenas ou milhares de cabeças de gado. Nós estamos falando de um negócio Hoje o Brasil tem 238 milhões. Maior que a população. E eu acho ainda que quando a gente fizer um censo completo vai aumentar. Hoje 238 milhões estão aí. Agora, 238 milhões registrados. Que é o... Então assim, é o que se tem um censo com base no que eu estou pegando com base IBGE, tá? 2023, 238.4. Esse é um número que a gente acompanha esses números, porque é o seguinte, nem tudo é para corte, tem o gado leiteiro também, que é um outro método de cria que você precisa ter
um projeto térmico, porque a vaca não pode ficar no ambiente muito quente e tal. Então, cada raça tem uma especificidade. Você que está agora, né, aí transitando no agro, dá para dizer que esse setor é um setor aberto para inovação, Paulo? Porque é isso que você está fazendo, levando inovação para o agro? Cara, ele está aberto, mas não é tão fácil. Porque existem, assim, se você soubesse comunicar de forma bem clara o teu propósito, você não vai enfrentar tantas barreiras. Então, nós, como chegamos numa característica de complementaridade com relação ao que já existe hoje, eu dou um exemplo muito simples que isso a gente aprende no dia a dia. Um carro, quando é roubado, a primeira coisa que os caras fazem é tirar a placa. Mas se a polícia recuperar, ela vai aonde? No chassi. O boi, se tirar o brinco, ele perdeu a placa. Então me resta o chassi. Por isso que a gente entende que existe uma parte complementar entre um e outro. Parece que é simples, né? Ah, porque você está falando aqui já dando o caminho das pedras, né? Aí é fácil de entender, você está falando de uma forma bem didática. Qual que é o desafio de levar a tecnologia para esse setor? Bom, primeiro, não, por preço não vai ser, porque nós procuramos tirar todo o peso de cima da questão do pecuarista. Tá. Nós levamos isso para a cadeia. Então, essa conta há muito tempo foi paga pelo pecuarista. Agora, quando eu falo que ele vai receber um bônus de 20% a 30% por ter uma informação completa da vida do animal, e isso aqui, desses 20% a 30%, custa de 1% a 2%, como diz no popular, foi na urina, né? Então, assim, não é problema. Mas a gente entende ainda que o maior desafio não está com os pecuaristas. Está na indústria que gira em torno de entender que isso não é concorrência, é complementar e que a cadeia toda vai ganhar com isso. Perfeito. Então a comunidade europeia está batendo o que é rastreabilidade, não quer só os 90 dias finais, que é da vida do filhote, genética. Cara, a gente consegue pegar desde quando era embrião. Então, registra no relatório, isso a gente faz em blockchain, tal, de rede privada. É tudo chique falar, esquecer até de blockchain, né? Big Data, essas coisas agora tudo IA, né? Então, mas falando assim para você, a questão toda é que a gente faz um registro onde ninguém consegue entrar lá e alterar e falar que aquela informação não foi mexida. Ela tem registro de dados, você não pode alterar o que foi feito. Entendi, não tem manipulação no dado que já está imputado. Você consegue imputar dados novos, mas o que já está lá e é aquilo. Como disse o popular, foi para pedra. Foi para pedra. Entendeu? Foi para pedra, acabou. Isso eu abordo no livro também, a questão do foi para pedra. Não se renegocia prazo. Ô Paulo, quais foram os maiores aprendizados que você adquiriu ao liderar esse processo? Cara, eu vou falar para você, primeira coisa, é entender que às vezes a gente fica tão fechado dentro do ambiente e quando a gente se permite explorar novas coisas, é legal pra caramba, cara. Uhum. Eu vou falar assim, hoje é um setor que eu falo pra você, eu sou apaixonado porque todo dia tem uma coisa nova. Pô, cara, quando eu ia pensar que algum tempo que dependendo da forma, se ele consome pasto ou ração, uma coisa, isso ia mexer no marmoreio da carne, até na estrutura da carcaça, o gosto da carne pode mudar em função disso. Então, assim, cara, é muita variávelzinha legal para você falar assim, então quer dizer que eu não estou falando mais, porque, olha só, a remuneração da carcaça vem a partir de um certo padrão de que a estrutura que ela tem. Não é que é pesada e se paga, é pela carcaça apresentada. Então eles avaliam quanto de gordura, não sebo, tá? O sebo é fora, mas quanto de gordura, quanto... Existe um padrão. E é verdade, cara, existe um padrão. É muito louco você olhar aquilo e falar assim, caramba. Obviamente que a parte chata é o seguinte, você tá vendo um animal legalzinho ali, está, né? Aí uns brincam comigo, falam que eu sou encantador de boi, porque eu aprendi direitinho a técnica, eu não venho de frente, eu venho de lado. Aí chego, faz um carinhozinho aqui, o bicho fica calmo. E na técnica que nós desenvolvemos, não precisa chegar perto. Ele faz um zoom automático. Uma vez que ele identificou o focinho, ele vai buscar de 2 metros de distância para deixar o animal mais calmo. Ah, por isso que você não precisa tocar no focinho. É sem contato. Total. Então, assim, e o focinho tem as mesmas características. Nós crescemos de recém-nascido e eu mesmo até morrer. E o boi tem a mesma coisa. Quando ele nasce, só expande. Então, é muito bacana isso.
E é um mercado apaixonante, cara. Só de falar aqui, podemos ficar horas e horas aqui, que é muito gostoso. Não, aprendeu agora como é que o agro funciona, né? Virou encantador de boi. Encantador de boi, essa foi engraçada, porque é o seguinte, olha, o bicho tá agitado, vai lá. Tipo assim, vai se lascar lá, né? Aí eu chego, né? De ladinho, na acalmada, e faz. Tem uma pergunta, Paulo, que eu sempre faço aqui. A gente já está aí com quase 1h30 de podcast. Caramba! Conversa boa, vai passando rapidinho. Que é, dentro dessa sua trajetória, assim, qual foi o erro mais marcante que você cometeu e que você acha que foi importante para entender, mudar? O que foi aí de que você entende assim, eu errei aqui, mas isso trouxe uma lição gigante? Eu vou falar assim, ao longo da jornada foi sócios. Então acho que o tema entraria nisso aí. Cara, é você conhecer a pessoa antes do negócio ter resultado e durante o processo. Então, assim, o que era um clima de festa, e a gente tem um problema até hoje, isso está na justiça, tá? Porque é um negócio bem grave que aconteceu. Foi mudança de postura. Então, assim, quando se trabalhava, sentava, se fazia reunião, anotava, fazia um monte de coisa. Aí depois, com o tempo, quando até ser homologado para o negócio aí... Bom, eu vou te falar o que é. Era uso de NFC no pedágio. Tá. Então, não tinha. Nós começamos a fazer esse projeto em 2015 com uma multinacional alemã. E essa multinacional alemã achou o nosso artigo da pulseira do passaporte e veio nos procurar porque sabia que a gente era um dos poucos que conhecia essa técnica de uso. E eles tinham um chip padrão aberto, então nós poderíamos analisar a segurança e daí ver outras coisas que foram sensacionais. A gente estudou o padrão que eles deram. Bom, vamos para o pedágio, fizemos esse processo tudo direitinho. Depois da homologação que saiu na Artesp, que mudança de... A relação. Parece que o cara sentiu que era o dono do mundo. Então já não vinha com as informações, fazia as coisas por conta própria. E a gente não ficava o tempo inteiro lá dentro, obviamente, que a gente era minoritário. Foi, até o ponto que ele falou, não vou mandar informação. Como não? Entendeu? Aí eu tinha um CEO contratado na empresa e ele falou, ele não quer passar informação. Eu falei, mas você não é o CEO? Você é um ocupador de cadeira. Lembre-se que o dinheiro que te paga é o mesmo que o meu. E aí foi desgastando, desfazendo o caixa, até que o cara um dia peitou a Mastercard e a Visa. Falou que não precisava deles. O que aconteceu? Quebrou o negócio. Eles foram lá e deram todos os equipamentos para as concessionárias. E foi. Então, Entendi. assim, primeiro, não tenha pressa de escolher um sócio. Boa. Não tenha. Faça tudo para levantar as informações. Com quem que você está se relacionando? Qual é o histórico dessa pessoa? Crie o tal do compliance que tem agora. Levante as informações, não é vergonha nenhuma. Não é vergonha nenhuma montar o que essa pessoa faz, como ela chegou até ali, o que ela tem, que não tem ficha, não tem ficha, tem processo, não tem processo. Monta um histórico para você poder fazer. E aí vai. Mas se você falar para assim, o grande erro é não ter filtrado um sócio externo, que não era entre nós. Eu e o Edu, por exemplo, que somos sócios, a gente se conhece há 20 anos. Já somos sócios há 13. É uma relação direta e objetiva, com prestação de contas no centavo. Por quê? Porque é a forma que a gente sabe trabalhar. Fica aí já essa dica dada pelo Paulo Bittar aqui, do que ele trouxe aqui como o maior erro e o maior aprendizado da vida dele. Importante você estar bem seguro dessa pessoa que você vai fazer sociedade, por mais que você não conheça. Estuda a pessoa, porque ela deveria te estudar também, né, e ter essa reciprocidade de confiança. Para quem está assistindo a gente aí que tem 40, 50, 60 anos, que está olhando aqui, se inspirando e falando assim, quero empreender, que dica que você dá, Paulo? Primeiro, pesquise um mercado que você gosta de atuar. Todo mundo fala sempre para procurar o problema que precisa ser resolvido. Pode ser também.
Mas às vezes a pessoa tem aptidão em uma especialidade que ela fez ao longo da carreira dela. Vai lá e pesquisa. Ó. O que tem aí sobrando que eu posso dar um tapa e fazer isso virar um negócio pra mim? E não tenha pressa. Fazer as coisas com pressa, cara. Posso falar uma palavra que eu não gosto de falar, mas vai dar cagada. Vai dar cagada. Então, assim, faz o que deve ser feito. Mas, primeiro, aquilo que você está querendo fazer, você está disposto a trabalhar por isso? Pagar o preço. Porque assim, todo mundo fala nessa questão de pagar o preço, que ela é importantíssima, porque pagar o preço significa, não vai ser fácil. Ninguém está vendendo facilidade. Como é que você quer fazer para chegar lá? Você vai sozinho? Outra coisa, procure ajuda de quem já conhece. E também, o mais importante, procure quem já teve resultado. Boa. Ter resultado significa que o cara pagou um preço maior e teve a habilidade de conduzir para chegar lá por meios éticos. Isso é o mais importante. Porque não adianta, não é só a questão do cara falar que fez, que aconteceu. Eu quero saber o seguinte, o que esse cara fez? Entregou. Eu tive o prazer de conhecer o Daniel Della Roça, que era um brasileiro. Ele tinha uma companhia concorrente da Cisco aqui no Brasil. Tá. Levou para os Estados Unidos. Ele e o sócio dele, o John, eles venderam em 2010 por 100 milhões de dólares essa empresa. Pegaram 15 milhões e distribuíram entre os empregados. Ou seja, ficaram com uma grana. Aí ele nos convidou para ir na casa dele. E por que eu tô contando essa história, né? Deixa eu fazer um parênteses aqui, para não deixar nenhuma dúvida. Vendeu por 100 milhões de dólares, a dinheiro de hoje 500 milhões de reais, pegaram 100 milhões de reais, distribuíram para os funcionários e ficaram com 400 milhões de reais. Não. Foi isso aí, 15 do 100. 15, que você fez a conta já em real, né? Pra dar uma noção. Porque senão porque você falou assim, venderam por 100 milhões de dólares, distribuíram 100, distribuíram tudo. Não foi tudo, 15, distribuíram em reais. É isso aí. E aí dá uma boa grana. Então assim, aí nós somos eu tô te falando isso porque é o seguinte, o Daniel, ele no começo foi um advisor nosso. Legal. Ele tanto nos abriu porta como puxou a orelha. Isso é legal, eu falo aí. Você não quer ninguém bonzinho. Boa. Pra ter do seu lado. Você quer alguém que, se você fizer alguma merda, você vai puxar a orelha. Boa. Então assim, cara, obviamente que hoje é um cara que a gente tem muito respeito, ele é um fã do Chorinho, ele compra as letras do Pixinguinha, ele tem a propriedade, às vezes, é paixão. Ele divulga o Chorinho pelo mundo. Mas o que eu aprendi com ele? Imagina que você tá comendo uma pizza feita no forno na casa dele, daqui a pouco chega um casal, amigo deles, e um dos caras era especialista do iPhone na pinagem do processador. E a gente conversando com o cara aqui, ó. São loucuras que acontecem no Vale do Silício, você conhecer gente. E por que eu tô falando do Daniel? Porque ele foi tão importante pra gente poder direcionar essas questões de o que compartilhar e o que poder fazer. Que até me deixa um pouco sem palavras. Só gratidão pra esse cara. Porra, que legal. A gente tá aí caminhando aí para o último bloco aqui, pra gente caminhar para o encerramento. E eu quero ficar nesse ponto que você tá aí, né? Você trouxe a figura do Daniel agora. Quem são aí suas grandes inspirações de vida e de carreira, Paulo? Bom, vamos lá. Primeiro, da lista é o Ayrton Senna. Boa. Já se emocionou aqui falando dele. Pô, é inacreditável, cara. Inacreditável. E eu tive o prazer de viver tudo, ver ao vivo o que ele fazia. Pouca gente teve esse prazer hoje, mas todo mundo se inspira. É porque assim, eu não tô falando só a questão, eu não tô discutindo questão de valor, isso aqui. Cara, mas é você usar aquilo que você tem na mão para fazer o impossível. Isso é empreender. Sem dúvida. E quando você pega a história dele, do que ele fez, mas o pai dele, não interessa o que o pai dele tinha ou não tinha. Interessa os pontos que eles tiveram que passar para ele poder criar o nome dele dentro do circuito. Então, ele às vezes foi duro com ele mesmo demais, cara. Então, assim, eu tenho esse cara como... Tanto é que eu tenho uma foto de um capacete no escritório da minha casa. Porque em breve eu terei o capacete. Eu acho ainda que eu tô esperando um pouco mais, porque ele vai para um lugar especial esse capacete.
Mas, em segundo, se eu te falar de um cara que eu tenho uma foto guardada, Muhammad Ali. Porque é outro cara que teve que lutar dentro e fora. Sem dúvida. Então, é muito engraçado. Terceiro, eu falo do Madiba, que é o Nelson Mandela. Madiba para mim é também é um ponto que eu estudo há muitos anos, Madiba. Por quê? E você sabe, cara, imagina que esse cara passou o que passou, ainda saiu com um sorriso no rosto, cara. Então, o que ele ensina pra gente no movimento dele é a arte de deixar as coisas que não são boas pra trás. Cara, isso me deixa... Eu tenho fotos guardadas que eu tô montando na minha cabeça alguns espaços que eu quero colocar essas fotos. Outro cara que pra mim... Eu tenho... No mundo corporativo, eu tenho alguns caras que são meus amigos hoje. Eu tive o prazer de trabalhar com os melhores caras que eu posso dizer que eu trabalhei, cara. Dentro da Ambev. Um deles é meu amigo, que é o Albuquerque. Então, é meio que um... Eu acho ele mais um irmão mais velho do que... Ele é só um ano de diferença de mim. Albuquerque, como é o nome dele? Gustavo Albuquerque. Gustavo Albuquerque, obrigado aí por ter feito aqui parte dessa trajetória tão bonita do Paulo. Espero que você veja essa mensagem aqui. Não, eu faço questão do que ele veja. Porque ele foi que acreditou em mim. Importante isso, né, Paulo? Tem gente que acredita na gente. Nossa, né? nem fala. O Marcos Pessoa, que foi o que pagou metade do meu curso, também... Ele falava, você não vai muito longe com essa sua boca grande não, mas eu aposto em você. Porque eu era boca dura, cara, quando eu trabalhava. Sabe por quê? Principalmente na época da Antártica, ainda eu preciso dizer, eu não me conformava com aquilo não poder ser mais rápido. E eu fazia as coisas, quando eles viam já estava feito, e não tinha como desfazer. Cara, eu tinha 23 a 26 anos, eu era muito porra louca, sabe? Eu pegava um negócio... olha só como era um processo de... Tinha Telex na época. Telex. Ninguém sabe que aquela fitinha amarela, o pessoal digitando e sai do outro lado, lê a fitinha e sai um texto. É loucura. Aí criaram o tal do modem. Isso é 93. Pô, eu descobri que um computador que tinha comprado pra gente lá no começo tinha um modem. Aí eu falei com um cara da empresa de TI da empresa que chamava Concap, e eu fui lá e instalou um programinha de transmissão de fax, que era novidade. Cara, meus processos de mandar uma informação e voltar saíram de 15 dias para 2 horas. Caramba. Você tinha que fazer o seguinte, você emitia um texto, esse texto era revisado pelo seu chefe e não passava de primeira, Cara, eu fiquei tão puto com esse cara que eu comecei a escrever melhor. Olha só isso. O que era um problema no começo dele revisar passou a ser meu desafio de... eu vou ferrar com esse cara, ele não vai mais cortar meu texto. Eu vou ferrar com ele? Não, eu aprendi a escrever melhor. Olha a percepção. Aí beleza, dele saía pro gerente, do gerente subia por uma secretaria geral que fazia a censura do que podia sair ou não. Aí depois que ia entrar numa fila de transmissão, você tem noção que é isso? O impacto? Cara, aí eu descobri o tal do Faxio. Pá, mandava, recebia os caras, mas por onde passou? Tá tudo certo, deixa eu... Até que descobriram. Aí falaram, mas como você tá fazendo isso? Falei, fiz isso assim, assim, assado. Ah, não pode. Falei, pô. Mas olha o tempo, de 90 dias caiu para 30. Era um absurdo de desperdício de tempo. Porque é tal da censura que tinha. Aí depois começou e-mail, aí... Ô Paulo, você participou de um monte de coisa importante de inovação, de tecnologia, né? Quando as pessoas passam no pedágio lá e passa batido, sem parar para pagar, só com o tag, você participou desse negócio também, né? Na parte do que fala que é o UHF, né? Que é o de alta frequência e antena que lê ali, a gente teve que estudar aquele protocolo para fazer todas as ferramentas necessárias para que quando alguém aproximasse um NFC, pudesse ter uma experiência muito rápida também. E eu vou te falar uma coisa legal. Nós operamos por 5 anos. Nós criamos um ecossistema de ferramentas de segurança que eu vou dizer o seguinte. É meio que um e-commerce. Sim. Imagina que é você não ter um chargeback,
que é o cara falar que não comprou, e a única tentativa que teve, a gente mostrou que ele tinha passado. Ele carregou e passou em 2 pedaços, depois falou que não disse que era ele. Aí tinha as fotos. Então, normal. Não teve nenhum chargeback e não teve nenhuma fraude. Tamanho foi a importância de ter estudado esse protocolo UHF. Então são frequências diferentes, mas a gente acabou criando uma... Cara, foi um... Assim, a gente fica triste. Porque é o seguinte, agora tem o que fala Free Flow, aí agora estão mudando o nome, sim, né? Siga não sei o que, agora é um outro nome. Vamos tirar o nome em inglês para passar um siga aí frente, uma coisa. É Free Pass? Não, vai. Era Free Flow. Free Flow. É Free Flow, que é fluxo livre, né? Então você passa, as antenas pegam. Isso já tem um monte de lugar no mundo. Mas o que nós aprendemos é o seguinte, é um mercado muito legal. Manutenção baixíssima. E tá tudo parado. Não tem cliente em movimento, tá parado. Então é legal. E a gente acabou conhecendo muita gente legal desse mercado. A gente conheceu o pessoal da concorrência, conheceu um monte de lugar, porque você acaba se comunicando com todo mundo. Cara, eu vou falar pra você, é uma das melhores experiências que eu tive. Foram 5 anos, eu não considero 5 anos jogado fora. Eu posso dizer que foi o MBA mais caro que eu fiz. Ô Paulo, o que eu tinha que te perguntar aqui, que você precisava falar, se é que tem algo que a gente não falou, que eu não te perguntei? Cara, eu vou te falar uma coisa importante. Apoio da família. Meu, eu não tenho que falar sobre isso, porque é o seguinte, se você não tiver o apoio da família, você não tem nada. Então assim, que sorte a minha. Se era pra encerrar chorando, acho que agora vai. Eu tinha mais uma pergunta. Eu vou fazer, que você faça chorando. Não tem problema, esse é um lugar seguro para as pessoas se emocionarem, para as pessoas olharem para sua carreira e ter orgulho, né? E eu quero saber assim, que futuro você sonha para sua empresa e para você como empreendedor? Bom, nós temos algumas metas bem legais. A primeira coisa, eu acho que a gente voltar para um escritório físico. Quando eu falo da RD2, a QR Kettle tem lá em Osório, no Rio Grande do Sul, então tá tudo certo. Mas nós voltarmos para o escritório, a gente possa juntar toda a turma e poder conversar. Nós desfizemos e a experiência para nós funcionou. Não funciona para todo mundo, para nós funcionou. Mas eu vou dizer, eu tenho saudade ainda de um café com a turma, de sentar, conversar, falar um pouquinho compartilhar o planejamento, entendeu? Então acho que isso faz falta. Mas o que eu vejo pela frente é o seguinte, se Deus me der saúde, eu vou seguir. Boa. Não é resultado que tira a gente daquilo que é da nossa missão. Ô Paulo, você foi um cara ímpar aqui nesse podcast. Você trouxe aqui... Eu acho que o grande ativo que eu tenho nesse podcast é o tanto que eu aprendo, cara. Sem dúvida nenhuma, eu tenho aprendido... Esse podcast tem sido, assim, algo extraordinário na minha vida e hoje foi mais um capítulo extraordinário. Tô felizão que você aceitou estar aqui comigo, bater esse papo e levar a informação para os nossos telespectadores, para os nossos amigos, para os empreendedores, e te agradeço por estar aqui. Vou te passar a palavra aí para você fazer suas considerações finais. A palavra é tua, você pode falar o que você quiser. Obrigadão, cara. Vamos voltar aqui, vamos marcar de novo. Tem tanta coisa que a gente não falou, tá bom, que não dá para falar em 1h30, 2 horas, e foi ótimo. Tá aceito. A palavra é tua. Obrigado. Luciano, obrigado pela generosidade. Imagina. Obrigado pelas abordagens que você fez. Você tocou em pontos sensíveis. Então, família é tudo. Então, super obrigado, cara. Obrigado mesmo. E que todo mundo possa sentir um pouquinho dessa emoção ao empreender. Muito bem! Você teve aqui hoje aula, autenticidade, coragem, resiliência. E isso é tudo que você precisa ter nesse mix de quem quer empreender, de quem quer ter um negócio. E eu tenho uma satisfação enorme de poder ser aqui um veículo de prestação de serviço, de prestar esse serviço para você, de poder te dar esse apoio
para quem quer empreender, para quem quer fazer negócio, para quem quer gerar emprego, para quem quer fazer o Brasil desenvolver. Esse é o nosso papel. Se você não tem, mas eu não consigo pensar em propósito. Desenvolver o Brasil. Esse é um propósito que todos nós que empreendemos podemos ter dentro de nós, dentro da nossa empresa, e ver o que eu estou fazendo vai ajudar o Brasil a desenvolver. Já é um ótimo propósito. Eu te espero segunda-feira. Estaremos aqui de novo com mais um episódio incrível. Até lá, obrigado pela sua audiência. @engenheiro Luciano Machado, para quem quiser me achar nas redes sociais. @empreendedores da Liga. Eu tava falando tchau. Rede social. @RD2Bus. E o LinkedIn é paulo.bitar. Tá lá. Obrigado pela sua audiência, obrigado por estar com a gente até agora. Um abraço, até a próxima, tchau.